Atenção, esse vídeo não é recomendado para cristãos fanáticos e fundamentalistas. Aqueles que dizem que amam a verdade, que foram libertos pela verdade, que pregam a verdade, mas que quando ouvem a verdade, se enchem de fúria, de raiva, de ódio, ficam transtornados. Esse vídeo não é para esse tipo de pessoas. O assunto desse vídeo vai mexer muito com a fé dos religiosos. Certamente eu vou estar metendo a minha mão na colmeia das abelhas mais perigosas, porque falar da fé dos outros é um perigo. Mas se você quer saber o que é que eu vou falar aqui, permaneça comigo. Vou mostrar para você, nesse vídeo, a inutilidade e a insignificância desse trabalho de evangelização, tanto de rua quanto de púlpito. Muita gente acha que está fazendo um trabalho belíssimo, brilhante para Deus, pregando o evangelho na rua, deixando de fazer as suas coisas, deixando de dar atenção à sua família, deixando de investir na sua própria estrutura familiar, no seu próprio bem-estar, para pregar esse evangelho. Um evangelho que não muda nada, um evangelho que só perturba e incomoda. É isso que eu vou mostrar para você. Então, se você quer assistir o vídeo todo, permaneça comigo. Se você é visitante aqui do canal, se você é um evangélico, um católico, uma pessoa de fé e não gosta desse tipo de conteúdo porque você não suporta que alguém fale a verdade, mostrando os defeitos e falhas da sua religião, apontando o dedo na ferida causada pela religião, então é hora de você sair, porque aqui nós não vamos minimizar não, viu? Nós vamos falar aquilo que tem que ser falado. Eu vou mostrar alguns vídeos que vai nos mostrar claramente a inutilidade, a intolerância, a hipocrisia, a falta de entendimento das pessoas que se dizem pregadores desse evangelho. Tudo isso você vai curtir agora no vídeo de hoje aqui do canal Sem Religião. Desde já quero abraçar a todos vocês que são inscritos aqui do canal. Meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like. Se quiser comentar no final do vídeo, fique à vontade. Coloque a sua opinião sincera e transparente, mantendo a linha do respeito. E aos amigos que são religiosos, que estão abertos para o diálogo, para nós conversarmos, que não se escondem atrás de um livro chamado Bíblia, seja bem-vindo, fique à vontade. Eu espero que seja relevante o assunto de hoje. Eu espero que você abra o entendimento para refletir profundamente em cima de tudo que nós vamos falar aqui e mostrar, tá bom? Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, acionar o sininho das notificações, tá bom? E aí depois você pode comentar também, colocando a sua opinião. Talvez você é um religioso, vai querer defender, vai querer falar em favor de tudo aquilo que nós vamos mostrar, e de tudo que nós vamos falar aqui, tá certo? Então, vamos para o assunto. Tudo começa na Bíblia. Ninguém começa por si só. Ninguém nasceu crente. Isso aí é uma falácia. Alguém dizer, eu sou de família, de berço evangélico. Foi doutrinado. Se é de berço evangélico, se é de família tradicional, foi doutrinado. Mas não nasceu crente. Não nasceu crente. Assim como ninguém nasceu ateu, Isso nós já falamos no outro vídeo. Ninguém nasce ateu, também não nasce crente. Não nasce pertencendo a nenhuma religião, a nenhum credo, a nenhum dogma, nenhuma doutrina. Não conhece nenhum Deus, não sabe nada sobre fé, sobre religião, sobre nada disso. A pessoa nasce pura, nasce virgem, no melhor sentido. Então tudo começa na Bíblia. No texto de Marcos, capítulo 16, e verso 15, que diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Começa exatamente com esse texto. É o texto mais, vamos dizer assim, nobre para esse
trabalho de evangelização. As pessoas sempre vão pegar esse texto e vão partir daí em obediência a ele, se dizendo ser chamados por Deus, ser enviados por Deus, ser autorizados por Deus, capacitados por Deus para fazer esse trabalho de evangelização. Sempre. E geralmente usa-se outros textos. Por exemplo, muitos pregadores se inspiram em personagens bíblicos. Claro, para levar o evangelho na rua, tem os desafios, isso é verdade. Eu mesmo já fui um evangelista de rua, eu já preguei dentro do ônibus, eu já preguei nas praças, nos terminais de ônibus, e eu pude experimentar a experiência de enfrentar os desafios de se pregar esse evangelho nas ruas. Claro, porque você vai incomodar as pessoas, você vai incomodar. Já pensou? Você está dentro de um coletivo, um ônibus, lotado, as pessoas querendo ali um momento de concentração, de tranquilidade. O camarada grita em plenos pulmões, com a voz bem alta, muitas vezes com a voz chata, antipática, aguda, aquela que perturba os ouvidos, e aí começa a pregar, nem sequer pergunta se as pessoas aceitam, não pede pelo menos autorização do motorista, do cobrador, já vão logo abrindo a boca e falando bem aquilo que quer. Então incomoda, incomoda claramente. Mas infelizmente a maioria das pessoas, por uma falsa educação, por vamos dizer assim, uma maneira respeitosa, que é um falso respeito, ficam caladas ali, ouvindo. E ai de quem se dizer ateu, que se manifesta ali para refutar ou para questionar o pregador. Vai caçar problemas, vai ter problemas. Então veja o que é o Evangelho. O Evangelho não é nada de Evangelho da paz, Evangelho do amor, Evangelho da graça, Evangelho da transformação. As pessoas que são transformadas por esse tal Evangelho são transformadas de pessoas naturais, decentes, para pessoas que se tornam infantis, que se tornam ridículas, esquizofrênicas, pessoas que não têm nenhum respeito pela fé alheia, pela religião dos outros. É o que nós vamos ver nesse vídeo agora, nos vídeos agora. Tá bom? Então, eu fiz aqui essa introduçãozinha básica para você entender, mas agora eu vou soltar os vídeos aqui para você poder conferir, para nós conferirmos melhor, porque melhor é as provas do que o que a gente fala. Não é isso? É melhor a gente mostrar as provas, porque aí não tem argumentos. Contra fatos não tem argumentos. Então, vamos lá. O primeiro vídeo que eu vou colocar aqui é de um cadeirante, é de um senhor, um cidadão cadeirante. Olha só. Esse rapaz aí, ele é um cadeirante. Veja que quem está precisando de ajuda é ele, não é? Não é ele que está precisando da solução dos seus problemas? Ele tem um grande problema, que é estar preso nessa cadeira, depender dessa cadeira. Mas esse rapaz, mesmo aí, nessa condição, ele vai apresentar para as pessoas que estão ali do outro lado da fila, ele vai apresentar um Deus que soluciona todos os problemas. Aliás, que é o único Deus que soluciona todos os problemas. É o único Deus. É o Deus dele, o Deus que ele está pregando, por nome de Jesus Cristo. É o único que pode solucionar todos os problemas. Mas e o problema dele? Por que não solucionou? Veja a contradição, veja o absurdo. Tá? Eu vou soltar o vídeo aqui, você vai assistir aí, e depois a gente vai de limpar, tá bom? De purificar de toda a sua vida de pecado é Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantos de vocês que estão aqui, que se consideram uma pessoa religiosa, que vai até um padre, que vai até um papa, achando que nele vai ser a solução para resolver os seus problemas e você ficar bem com Deus? Quantas pessoas que estão aqui, que vai até uma mãe de santa, um pai de santo, achando que eles vão resolver o seu problema e que você vai estar bem com Deus? Quantas pessoas que estão aqui, que vai até um falso pastor, um falso bispo, um falso apóstolo, achando que ele vai poder resolver o seu problema? Nenhum desses pode resolver o seu problema. O
O único que pode resolver os seus pecados é Cristo Jesus, que foi morto ali na cruz. O único que pode limpar, de purificar de toda a sua vida de pecado é Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então, me explica aí, você que é um evangélico, como é que você sai da sua casa, você deixa a sua família, você deixa seus afazeres, as suas atividades, e você vai para a rua levar o evangelho, né? Porque você está num país que ninguém conhece o seu Jesus. Ninguém conhece, só você e mais um grupinho seleto ali. O resto ninguém conhece, é por isso que você tem que levar, né, esse evangelho. Aí você leva um evangelho de solução de problemas, o evangelho da solução dos problemas. Você fala de um Deus que soluciona todos os problemas, que tem todo o poder, que pode fazer o impossível, né? Você fala isso para as pessoas, mas a sua realidade contradiz tudo que você está falando. A sua realidade contradiz tudo que você está falando. Como é que você pode dizer para outro cadeirante que Jesus é o mesmo? Você citar Hebreus 13:8. Olha, meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele opera milagres, ele faz o impossível. Aonde a mão do homem não vai, Deus entra em ação. O que o homem é impossível de fazer, Deus é possível. Deus faz, porque não há impossível para ele, não é? Uma pregação bonita, mas a sua realidade está contradizendo o que você prega. Você está em cadeira de rodas, você não consegue sair daí. Para você dar um exemplo para as pessoas seguir com tranquilidade e confiança, a melhor coisa seria você se levantar daí pelo milagre de Deus e falar: olha, é Deus que me levantou agora, porque eu era um cadeirante por essa razão, mas agora Deus me levantou. Esse é o... Não seria mais fácil você mostrar evidências, provas convincentes do que você ficar falando? O que convence mais? São as provas ou são as palavras? Pois é, você está vendo a inutilidade? Você está vendo a inutilidade e a insignificância que é esse trabalho de evangelização de rua, e também da igreja, né? Porque dentro da igreja tem muita gente doente que vão lá em busca do milagre e não recebe nada. Inclusive os pastores que pregam, muitos deles, olha, usam óculos e ficam pregando milagres para as outras pessoas. Se eles mesmos não recebem um simples milagre, que é deixar de usar óculos. Então você vê a insignificância do que é essa tal pregação do evangelho, que não é evangelho de poder coisa nenhuma, né? Como diz lá em Romanos, né, 1,16, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiramente dos judeus e depois dos demais, dos gentios. Não é poder nenhum, não é poder nenhum. Está aí, a prova está clara. O cadeirante pregando aí a solução de todos os problemas, enquanto ele mesmo está preso a essa cadeira. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo? Vamos para o próximo vídeo? Eu vou mostrar agora esse rapaz que está pregando. Esse rapaz vai estar pregando aí. Vou mostrar um rapaz que fala com muita coragem, né, com muita intrepidez, onde ele diz que Deus abriu o entendimento dos médicos e da medicina. Assista aí comigo. 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, ela é viva. Sabe o que Hebreus está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus? Aonde o médico não consegue ir, a palavra de Deus vai. Aonde o homem não consegue ir, a palavra de Deus alcança. Ei, a medicina nesses últimos dias, glórias a Deus, abriu o entendimento da medicina, da ciência, mas aquilo que o médico não consegue fazer, a palavra faz. O homem pode fazer um transplante de coração, mas só quem muda a intenção do coração. Aí ele está falando aí, né, com muita ousadia, com muita intrepidez. Ele está se achando.
muito inteligente, muito capaz, muito corajoso. Agora, me diz uma coisa, qual é o poder que esse evangelho tem de fazer milagres? Milagres na vida das pessoas. Qual é o poder que esse evangelho tem? Nenhum, absolutamente nenhum. Se não for a medicina, a pessoa morre. Se depender da religião, está ferrado, está lascado, não consegue nada. Entende? Aí ele diz que Deus abriu o entendimento dos médicos, né? Onde a mão do médico não vai, é a mão de Deus que vai, é a palavra de Deus que resolve. Como se essa palavra, essa Bíblia aqui, ó, uma Bíblia velha que eu tenho aqui, mas é uma Bíblia, como se as palavras desse livro velho tivessem esse poder de resolver os problemas que o homem não consegue resolver. Acho que melhorou agora a imagem, né? Porque o sol estava batendo ali e eu esqueci de puxar a cortina. Pois é, então o rapaz estava falando aí que onde a mão do homem não pode ir, o conhecimento do homem não pode ir, a medicina não pode ir, a palavra de Deus vai. Então, me responda o seguinte, ô irmão evangélico, você que é um crente, você que está me assistindo agora. Se a medicina não consegue a solução para a síndrome de Down, por que os crentes, os pregadores, os pastores, ou mesmo um irmãozinho bem simples, mas que seja de jejum, de oração, de muita fé, por que eles não trazem a solução? Por que eles não oram e Jesus cura a criança com síndrome de Down, com algum tipo de paralisia, com alguma síndrome rara, não é? Por quê? Já que vocês estão dizendo que onde a medicina para, Deus entra em ação. Cadê Deus? A medicina não consegue ressuscitar uma pessoa morta. E cadê Deus para ressuscitar? Cadê Deus ressuscitando? A medicina, ela não consegue devolver uma parte amputada, né? Por exemplo, um braço aqui amputado. A medicina não consegue, ela consegue no máximo fazer uma prótese, mas ela não consegue colocar de volta, né, tudo direitinho como era, perfeito, né? Principalmente se for um acidente, se sofrer uma trituração com fraturas expostas, né, que não dê para aproveitar mesmo. A medicina não consegue. Veja a contradição das palavras. Quando os pregadores falam, eles falam muitas vezes pela emoção, eles não atentam no que vão falar e eles caem em contradição. E como se não bastasse, diz que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é perfeito, que dá a palavra certa para falar, né? Mas veja as contradições. Onde a medicina não vai, onde o conhecimento humano não vai, Deus entra em ação, porque os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Então diz aí, se a medicina não consegue devolver a parte amputada do corpo de uma pessoa, só consegue fazer uma prótese, por que Deus não usa os crentes para devolver a parte do corpo de uma pessoa que foi amputada? Por que a pessoa não pode receber o milagre, então, se ela é hipertensa? Porque hipertensão não tem cura. Hipertensão não tem cura. Por que Jesus não entra em ação através da oração do crente para a pessoa parar de tomar remédio para controlar a pressão e ela voltar ao normal de novo? E muitas outras doenças, não é? Que a medicina não tem conhecimento ainda, que não tem solução, porque os crentes têm essa mania de dizer que o médico foi deixado, né, os médicos foram deixados por Deus. É Deus quem dá a sabedoria, o conhecimento, tudo é Deus. Glória a Deus, amém, tudo é Deus, é Deus, é Deus. Mas só agora, nesses últimos dias, né, menos de 200 anos, é que a medicina explodiu com as suas pesquisas, investigações, muito estudo. Então, se Deus é quem controla tudo, é Deus quem está por trás da medicina, é Deus quem é o responsável por todos os avanços da medicina, então por que lá atrás, há 2000 anos atrás, já não existia esse conhecimento evoluído e avançado que tem hoje na medicina? Ou Deus veio descobrindo com o tempo? Deus não é o mesmo? Podia ter
os mesmos avanços lá atrás, tá bom? Vamos aqui para mais um vídeo. Eu estou mostrando aqui a insignificância e a inutilidade da religião, da evangelização de rua e de púlpito, tá bom? Como a religião não tem significância nenhuma, fala, mas não faz, fica arrotando coisas que não pode fazer e que cai em contradição com a própria realidade em que eles estão vivendo. Eu vou mostrar agora a falta de respeito que a religião causa. A falta de respeito, que é um evangelho de amor. Eu estou falando de pessoas que são pregadores, que fazem dessa loucura, né, que assume esse texto lá de Marcos 16 como uma missão e passa a investir toda a sua vida, todo o seu tempo nisso, que não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar velho, boboca, idiota, lascado, cheio de doenças e não vai ter solução nenhuma, não vai ter recompensa nenhuma, entendeu? Mas tá, esse pregador aí, ó, ele foi lá para Israel, para os muros das lamentações, para o muro das lamentações. E veja o que aconteceu com ele. Veja o que aconteceu. Ele foi pregar que Jesus era o rei de Israel, que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido dos profetas, dos patriarcas, né? E olha o que aconteceu com ele. Ele quase apanha, né? Ele foi escorraçado de lá pelas crianças, que também mostram que são intolerantes, porque eles são religiosos fanáticos também, já desde criança. Os judeus são muito radicais na sua fé. Mas é muita falta de respeito o camarada sair daqui do Brasil para ir lá para Israel pregar para os judeus, pregar para os judeus se converter. Eu queria ver esse ordinário aí indo para os países islâmicos. Eu queria ver ele indo para o Irã, para o Iraque, né? Para onde mais? Em outros países onde as leis são islâmicas, severas, severíssimas. E se descobrir que o camarada tá pregando outra coisa, ó, espada, aí não, aí o cabra não vai porque sabe que vai dar merda, Então, para você ver como é inútil esse tal de evangelho, a pregação desse evangelho, pregadores de rua, pregadores de púlpito, pregadores em outros lugares, em outros locais. Isso tudo é invenção idiota da cabeça das pessoas. Tá aí, mostra aí claramente, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Aí depois o camarada sai daí dizendo, né, porque Jesus falou que nós seríamos mesmo expulsos, maltratados, alguns até mortos. Olha só, acabam aceitando os reveses, né? Acabam aceitando a reação das pessoas pelo desrespeito que eles mesmos estão iniciando, levando esse tal evangelho. Aí as pessoas vão reagir porque estão no seu direito, estão no seu habitat, têm a sua crença, têm a sua religião. E aí esse camarada atribui isso como uma coisa já prevista pelo Senhor deles, né? Veja que loucura que é, tá? Agora vamos ver dentro da igreja. Vamos lá. Vamos ler aqui o Júnior Trovão. Ele vai falar aqui. Vamos ver. Avisa para essa geração de todos que não aceitam. O evangelho aceita todos, mas o evangelho não aceita tudo. Consegue glorificar com quem Deus está usando ou não? Santidade, né? Ou vai ficar anotando no telefone tudo que se erra? Ele é o cara que surgiu um dia desse. Ele surgiu um dia desse, mas é o cara que tem toda a verdade, tá com ele. Me disseram. E o terceiro chama-se Tô Sabendo. E as centenas de retardados mentais estão ali escutando e aplaudindo e gritando e ovacionando essas baboseiras que ele está falando aí. Para você ver o que é. Não tem significância alguma, não tem utilidade nenhuma.
não muda a situação de ninguém. Essa tal evangelização não muda a situação do nosso país. Nosso país é 97% de cristãos, de evangélicos, e continua a mesma merda. A violência é absurda, a pobreza, desigualdade social, falta de moradia para muita gente, doenças de muitos tipos, que se não for a medicina, se não for o SUS com seu sistema sobrecarregado. E como se não bastasse tudo isso, as igrejas aí com uma meia dúzia de estelionatários, né, de bandidos vestidos de paletó arrancando o dinheiro das pessoas, tá? Então veja, qual é a utilidade desse evangelho? Qual é a utilidade desse evangelho que está sendo pregado já há muitos séculos nesse país? Qual é? Me responde aí. O que acrescenta para a melhoria da nossa sociedade, para a melhoria das nossas famílias? As drogas, as facções, o crime, está aí, está mostrando claramente que não tem nada que possa detê-los, nada, muito menos a religião, a fé, a tal palavra de Deus, a tal palavra de Deus. Bom, meus amigos, eu já falei demais, já mostrei bastante coisa para vocês, já deu para tirar as conclusões, né? Do que é a religião, do que as pessoas fazem, são capazes de fazer, e a vergonha que elas passam, as contradições que elas caem quando elas saem de suas casas, de suas vidas, para levar um evangelho de solução, um evangelho que resolve todos os problemas, para outras pessoas. Para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês a hipocrisia da fé ecumênica. Exatamente, a hipocrisia da fé ecumênica. Pastores e pais de santo reunidos orando a Deus. Você já imaginou uma coisa dessa? Tem sentido isso, gente? Pode isso, Arnaldo? É um absurdo, não? Pois é, vou terminar com esse vídeo, fechando esse conteúdo com chave de ouro. Isso aí, com chave do absurdo, com a chave do absurdo, né? Porque isso é absurdo. Veja que aí, nessa reunião, quem vai estar orando à frente ali com o microfone na mão, não é o Pai de Santo não, viu? Não é não. É um pastor. É um pastor. Agora, já que ele está ali, né, no movimento ecumênico, é muito amor, é muita humildade, tem que passar também o microfone para o Pai de Santo, para ele fazer lá as suas considerações também, não é? Para respeitar, para mostrar que você tem respeito pela fé alheia, né? Ou é só a sua fé que vale? É só as suas crenças? Só quem vale é a sua religião? Ou você está de palhaçada, de brincadeira, está fingindo ali, está pagando de palhaço, né? E aí é uma grande hipocrisia, porque o evangelho mesmo, ele não aceita isso aí não aceita. Ir lá pro terreiro, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, e tá tudo bem, até porque tem um texto na Bíblia, que diz que não se deve se assentar na mesa com os ídolos, com os demônios. Deixa eu ver aqui. É na carta aos Coríntios que diz isso, que não se pode se assentar na mesa com os demônios, tomar o cálice de Deus e o cálice dos demônios, né? Isso aí é o que? Discriminação, meu amigo. Discriminação. Uma religião não cheira a outra, não. Desde quando você viu isso? Pois bem, então para encerrar esse vídeo, tá aí. Agora comentem, compartilhem. Pois bem, meus amigos, então o assunto do vídeo era esse. Eu espero que tenha sido relevante para você. Comente, compartilhe, ajude o canal.
Se você quiser nos mandar uma oferta de amor para nós pagarmos a internet, a nossa internet aqui, eu vou colocar aqui a chave Pix. Por favor, mande uma ajuda para nós aqui, com certeza vai ser muito útil, tá bom? Um abraço e até o próximo assunto.